Fala galera, tudo bom? Sérgio Pelissari aqui e vamos para o nosso segundo episódio. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a galera. Recebi muitos feedbacks positivos, muita galera aí animada para a gente começar esse projeto. Todo mundo querendo programar, todo mundo querendo criar o seu próprio robô para a bolsa. E isso é bem bacana, né? Fiquei bem feliz com a energia da galera e todo mundo aí querendo mais conteúdo e mais e mais e mais. Então bora, querem mais conteúdo? É isso aí, vamos dar mais conteúdo. E vamos lá, como é que a gente pode começar? A gente começa, né, obviamente pelo começo. Então, como é que a gente pode preparar o nosso ambiente de trabalho, tá? Porque parece que não, né? Mas nós, desenvolvedores, temos que ter uma organização muito bacana, seja ela no processo de criação, documentação, até no processo de ter o nosso ambiente que a gente pode desenvolver tranquilamente, onde sabemos como vamos encontrar nossas coisas, como nossos códigos estão organizados e como criamos ambientes de desenvolvimento distintos. Porque imagina, vou criar um robô aqui que usa uma média móvel e usa uma biblioteca que só vai ter a média móvel. E aí eu vou criar um segundo robô que ele usa RSI e vou usar uma biblioteca que utiliza o RSI. Mas se eu não trocar os ambientes, esse robô aqui, por exemplo, essa parte não existe, esse exemplo não existe, tá? É só caráter educacional. Então, vamos imaginar que nós criamos nosso robô de RSI, mas aí vamos ter a biblioteca do robô também de médias móveis. Então a gente vai ter sujeira, vamos ter mais coisas no código que não são necessárias. E vamos adentrar no mundo da programação também, vamos falar um pouco aqui o que são as funções, o que são as classes e por que, né? A gente precisa entender o que estamos fazendo, é muito importante porque no final nosso dinheiro vai estar sendo cuidado por um robô. Então a gente tem que ter certeza de que sabemos que o código proposto, né, o código que está para ser feito, vai respeitar o critério que a gente desenvolveu e não vai ter nenhuma parte ali do código, nenhum pedacinho, alguma coisa que fala, poxa, eu copiei isso daqui da internet, coloquei isso daqui, não sei se funciona, mas até então está funcionando. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, vamos também aprender algumas formas de criar um desenvolvimento seguro, né? O desenvolvimento não existe a direção segura que a gente aprende no CFC quando vai tirar a carta de motorista. Também temos a programação segura que podemos nos certificar através de testes e outros métodos que eu vou ensinar como podemos prevenir esse problema. Então, sem enrolar rola, sem falar muito, instalei uma máquina virtual que vocês conseguem ver, tá atrás aqui da minha carinha e vou explicar como é que eu utilizo dessa forma, né? Não porque é mais fácil, mas é porque eu gosto muito dessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Ela tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita já é mais do que suficiente para o que a gente precisa, tá? Então não se preocupem, não precisa da versão paga. E aí, fazendo a instalação, por que eu estou utilizando o Windows? Bom, basicamente não precisamos. Então, se você está utilizando Linux ou se você está utilizando macOS, também você consegue. Porém, tem um pequeno detalhe, tá? Mais para frente eu vou ensinar como é que vocês conseguem pegar cotações direto do MetaTrader. Só que o MetaTrader, ele trabalha no Windows. Você consegue rodar ele no Mac, você consegue rodar ele no Linux, mas não é a forma nativa que ele está rodando. Então, como a gente falou de tomar cuidado e precauções para não ter nenhum comportamento indesejado, vamos utilizar o suporte, né, o produto, o sistema operacional que ele é suportado. Então, vamos utilizar ele no Windows e vou também explicar mais para frente como é que conseguimos pegar cotações em tempo real com o MetaTrader. Então, se você tiver uma continha aí na corretora já e tiver o MetaTrader, você vai conseguir pegar as cotações aí do mini índice, do mini dólar ali em tempo real, time frame de 1 minuto, time frame de 2 minutos, porque a gente vai ver que tirando esse fato, né, tirando essa forma de obter as informações do MetaTrader, você não consegue de forma amigável coletar informações do mercado. Não tem, é muito frustrante algumas das vezes
que você não consegue informações fáceis, então você não consegue extrair, não tem uma API que você consegue consultar dividendos. Mas eu não vou dar spoiler porque isso tudo vai acabar se tornando uma aventura emocionante. Vamos ver como é que a gente consegue contornar esses problemas de falta de informação ou falta de serviços. E agora, como estamos prestes a se tornar desenvolvedores, né? Todo mundo junto aqui como time, a gente consegue criar o nossa própria falta de recursos. Vamos desenvolver o nosso próprio serviço que consegue fazer isso pra gente. Então, beleza. Galera, vamos lá. Vamos abrir o Chrome aqui. A gente vai digitar o PyCharm no Google e vamos entrar aqui no site oficial. Então, vamos aqui colocar o Download PyCharm. E temos a parte profissional, que foi a que eu mencionei, que é a parte paga. E temos aqui, eu aceito aqui as bolachas do navegador. E vamos instalar a versão Community, que ela é free e ela é open source. Então significa que você pode usar sem se preocupar, que é uma licença gratuita. E vamos começar a fazer o download da nossa ferramenta. Então, tá bem gostoso aqui esse download, tá bem generoso, então vai terminar rapidinho. E enquanto instalamos, né, já avisei da parte do porquê estamos utilizando o Windows, mas se você utiliza também Mac e Linux, vou ensinar um segredinho também depois que a gente consegue contornar e não ficar precisando trocar de ambiente operacional. Mas se você já usa Windows, não vai ter problema nenhum, já vai estar tudo em casa, vai estar tudo junto no mesmo lugar. Então, bacana. Baixamos aqui o PyCharm, vamos fazer a instalação dele. Tá verificando. E por que eu gosto do PyCharm? Vamos confirmar aqui a instalação. E agora o nosso famoso Next Finish, tá? Algumas coisinhas. Vamos criar um ícone no desktop, se você quiser, tá? E associar arquivos .py, que significa que são arquivos relacionados ao Python, a linguagem que a gente vai utilizar aqui de desenvolvimento. E agora começa o processo de instalação. Então vamos acelerar o vídeo aqui um pouquinho para vocês não ficarem cansados. Beleza, acabamos aqui. Opa, cliquei errado. E vamos clicar aqui para rodar o nosso PyCharm. E agora a magia vai começar aqui para gente. Por que eu gosto do PyCharm? Bom, ele, depois que você instalou, fez todo esse processo aqui que eu acabei de mostrar, ele já faz o download para você, né? E você não precisa ficar instalando Python, mostrar onde o Python foi instalado. Então, tudo dentro desse ambiente, ele já está configurando e deixando o Python na melhor configuração possível para você utilizar, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui, criar o nosso primeiro projeto para a gente verificar se foi tudo instalado de uma forma correta. Então aqui, desculpa tá em inglês, tá? É porque todo o meu sistema aqui tá em inglês e ele herdou essa configuração, mas provavelmente se tiver em português de vocês vai ser aqui um novo projeto. E outra coisa, é bom também ficar afiado no inglês, tá? É bom aprender inglês porque quando a gente começa a desenvolver, a gente vai começar a utilizar bibliotecas feitas por outras pessoas e eu vou explicar o porquê é interessante, é super proveitoso e acelera o nosso processo de desenvolvimento usando as bibliotecas. Porém, as bibliotecas vão vir com todas em termos em inglês, tá? E o código que também estamos criando, as cláusulas, né, a sintaxe, para assim falar melhor, é em inglês. Então, não faz muito sentido, às vezes, a gente começar a misturar o português com o inglês, legal? Então, é legal você respeitar o flow e utilizar também o máximo de inglês possível. Se for um problema, se não sentir confortável, não tem problema, também é super tranquilo, dá para fazer, tá? Mas é um toque e acho que é bacana, se você está querendo aprender inglês, né, dá aquela mudada no patamar do inglês e ir lá para um nível mais avançado, etc e tal, fica aí um incentivo, né, para ajudar
A gente sempre aprende uma coisa mais rápido quando tem um motivador por trás. Então, poderia utilizar isso como motivador. Então, vamos lá. Aqui, ó, na parte de cima, ele vem como Python Project. A gente vai apagar aqui e escrever testando Python. Testando, underline, Python. Virtual Env. O que é esse Virtual Env? Lembra que eu falei que cada vez que a gente criar um projeto, né, um código, um robô, é interessante a gente deixar um ambiente específico só para aquele determinado robô. E se eu criar outro, eu crio outro ambiente distinto para não misturar as instalações de bibliotecas, né, para não ter nenhuma sujeira, para a gente ter certeza que cada projeto novo que a gente vai começar, ele comece limpo. E isso é muito importante, eu vou explicar mais para frente na hora que a gente for pegar o nosso código e colocar ele em um computador diferente. A gente pode usar, por exemplo, eu tenho o meu MacBook aqui que eu vou fazer todo o meu desenvolvimento, mas eu comprei um computadorzinho ali que está ligado no Break, diretamente no cabo da internet para não ter problema de delay do Wi-Fi, e eu quero pegar e sempre que eu desenvolver aqui nesse computador, eu quero jogar meu código, né? O termo que a gente utiliza é deploy. Quero fazer o deploy desse meu código no computador para estar rodando lá. Lá é um computador que ninguém mexe, ninguém encosta e vai estar rodando constantemente enquanto a bolsa está aberta. Então, como é que você vai saber o que você tá? Vou ter que ficar anotando no papel? Não. Então eu vou ensinar para vocês também o porquê tem que criar ambientes distintos e como de uma forma fácil a gente consegue replicar o código que estamos fazendo agora para qualquer computador. Então, galera, não tem jeito, vocês vão de tabela aí virar desenvolvedores, mas não se preocupa que isso é uma coisa muito bacana, eu gosto muito, tá? Então, vamos criar aqui automaticamente, mais uma vez eu friso, né? Eu gosto do PyCharm, que ele vai criar esse ambiente virtual para a gente, né? Determinado desse projeto, de uma forma automática, tá? E o restante das opções podemos deixar aqui. Então a gente só mudou o nome, o location. E vamos dar create. E aí provavelmente ele vai reclamar aqui para mim que o Python não existe, né? Que o Python não está instalado. Ele vai instalar o Python para a gente. Então vamos lá, olha lá. Ele já detectou que o nosso Python não existia previamente nesse computador, porque é uma máquina virtual que eu acabei de instalar especialmente para vocês, né? Ele vai vir aqui uma janelinha aqui embaixo, aqui para eu confirmar a instalação do Python 3.9. É uma versão bacana, é uma das mais recentes, então também fica a dica. Nunca utilizar uma versão muito antiga da linguagem de desenvolvimento, tá? Que pode ter problemas se você não encontrar mais essa versão ou não encontrar mais bibliotecas que suportam essa versão antiga. Geralmente temos que usar sempre não necessariamente a última também, tá? Mas também não muito antiga. A gente tem que achar um meio termo aí entre as versões, legal? E agora, vamos lá, tá terminando de fazer a instalação. Tá criando o nosso ambiente virtual. Com todo limpinho, como se tivesse acabado de instalar o Python para cada projeto. Tá fazendo o update dos caminhos, tá vendo? Ó? Então tudo isso são partes que a gente pulou e não precisou configurar. Legal? Um detalhe importante, tá? Não é porque é a minha VM aqui que tá devagar, mas o primeiro momento, né, que a gente vai pegar e instalar o Python, ele cria uma série de indexes que fazem com que o processo ao decorrer, né, depois que ele termina esse processo de index, fica todo o processo mais rápido de leitura de código, de identificação de erro. Então, não se preocupem que o Python de forma alguma é lento, mas só nesse primeiro momento ele faz todo o trabalho de indexação, um trabalho interno que ele faz, e dependendo do computador aí demora entre 1 minuto, 2 minutos, nada mais que isso, tá? Você consegue ver todo o processo aqui embaixo. Então, durante esse processo, não se preocupa se estiver lento, tá? Isso é extremamente normal. Aqui ele vem com código já padrão, né? Mas aí vamos apagar, porque agora a gente vai aprender a desenvolver e vamos fazer o nosso famoso, né? A gente vai escrever print de uma forma que seja tudo minúscula, tá? Isso
muda a sintaxe, então tem que respeitar exatamente do jeito que está. Não pode escrever tudo maiúsculo, ou uma letra maiúscula, uma minúscula. Tem que respeitar a sintaxe exatamente do jeito que ela é. Legal? E vamos escrever aqui testando a instalação do Python. Legal. Vou terminar aqui, ó, tá lentinho exatamente porque eu falei que tá rolando a indexação. Então a gente vai escrever print, aspas, né, abre parênteses, aspas, testando a instalação do Python, fecha aspas, fecha os parênteses, que é o comando, né, é a instrução que vamos dar para printar. O que é printar, certo? Vamos ver agora. Vamos clicar aqui no botão play, tá? Essa setinha aqui verde. E alguma mágica vai ter que acontecer agora nesse momento, ó. Olha lá, abriu uma telinha aqui embaixo e temos aqui escrito no nosso console testando a instalação do Python. Então, se você viu esta mensagem, significa que a instalação foi concluída com sucesso. Legal? Então agora vou dar uma pausa aqui, eu vou para o meu ambiente de trabalho que eu utilizo, que é nativo no Mac. Eu só criei essa máquina virtual aqui para mostrar para vocês como é que funciona todo o processo e